Boa noite, estamos aqui para mais uma live. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira às 8h30 da noite. Já coloca aí na agenda, né? Estamos aqui na reta final de dezembro de 2020, mas as lives continuam nesse horário, né? A gente vai agora estar de férias, janeiro entrando, mas a gente continua com a live às 8h30 da noite. Né? E hoje eu tenho uma convidada super especial que vai estar entrando por aqui para estar comigo, né? A gente vai falar hoje eu tenho uma convidada especial para trazer para vocês nesse finalzinho de dezembro aqui. Eu vou trazer algumas mães trazendo os relatos do dia a dia, né? Tudo isso que a gente tem conversado. Eu também sou mãe de 2 crianças, mas que vocês possam ter isso um pouco mais presente, né? Maria, tá bom, você fala de um monte de coisa, mas e aí? O que fica para mim no meu dia a dia, né? Então, hoje eu vou ter a convidada Amélia, que vai estar entrando aqui também. Vocês me ouvem bem, gente? Para eu saber aí como que tá, né? Então, como eu falei para vocês, pode escrever aí se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certo. Agora eu vou chamar a Amélia aqui para estar com a gente, né? Essa live também fica gravada, né? Então vocês vão ter essa disponibilidade de ver depois. Para você que tá me vendo depois também, né? É um convite para que você também compartilhe, né, esse conteúdo com outros pais, com outras mães, que essas informações cheguem, né, em outras casas. Esse é o meu propósito também, né? Estou trazendo esse conhecimento, espalhando isso para que, eu falei na outra semana, de geração em geração, isso atinja outros lares, atinja outras gerações, né? E a gente cria um ciclo, né, desse conhecimento, mas um conhecimento muito pautado em prática, né? No que a gente traz para o nosso dia a dia. Eu falo que quando eu me tornei psicóloga, né, eu já trabalhava com criança desde lá da minha graduação, mas quando chegaram as crianças em casa, eu fiquei muito mais próximo, né, desse mundo de vocês, né, de saber como que a gente coloca no nosso dia todas essas informações. Então, hoje a gente vai estar falando sobre birra. Se você é mãe ou pai aí, manda um aviãozinho para outros pais. Eu tô apertando aqui o meu, ó, para que outras pessoas entrem também para assistir com a gente. O nosso tema vai ser sobre birras hoje e a gente tem uma convidada especial que agora eu vou estar chamando ela para estar aqui conosco, também falando da sua experiência, tá? Então eu quero chamar, ela vai poder se apresentar. Eu vou falar um pouquinho de alguns conceitos para você que nunca me ouviu e ela também vai poder dar os seus exemplos e as suas contribuições. Então eu vou chamar a Amélia aqui. Vamos ver, convidar. Amélia, você vai receber, você vai estar sendo notificada aí para receber e estar aqui com a gente. Olá, Ah, boa noite, boa noite. tudo bem? Amélia, se apresenta aí para outros pais, outras mães que estão aqui, que também vão ver esse conteúdo. Eu sou a Amélia, mãe do Ian, de 5 anos. Sou amiga E da Maria. é uma amiga de longe, gente, de longa data e de longe, né? Ela está lá no Mato Grosso, lá em Rondonópolis, até tem um fuso horário aqui pra gente. E gratidão, viu, Amélia, primeiramente, já te agradecendo por aceitar o convite, né? Às vezes a gente tem o medo dessa exposição da telinha. Eu que agradeço, tanto que você já me ajudou Que com as suas bom também. dicas. Então, vamos falar um pouquinho. A gente estava falando sobre birras, né? A gente decidiu trazer esse tema. E também, pensa, a Amélia tem um filho de 5 anos. Se você aí tem um filho de 5 anos, eu tenho uma de 2, uma de 6, né? Você sabe muito bem que as birras fazem parte do nosso dia a dia. E um dos primeiros pontos que eu acho que eu sempre trabalhei é que a gente não tenha medo das birras, né?
o grito da criança, o choro da criança, o estresse dela, não tem que nos trazer incômodo. Pode ser um incômodo no momento, principalmente se está no lugar público, né? Dentro de Sim. casa é fácil, né? Mas que a gente já vá preparado, porque isso é frequente no desenvolvimento das crianças, terem a birra. Então, o primeiro ponto é isso. O seu filho provavelmente vai ter o comportamento de birra, né? E que a gente vá preparado. Né? Então, eu falei durante os meus conteúdos de dois termos. Depois a Amélia vai poder também falar um pouquinho. Da gente entender que a gente não tem só a situação que a gente às vezes aprendeu no começo, que é assim, a gente age na birra só de uma forma. Às vezes a gente só não dá atenção. Acho que todo mundo aprendeu isso, né? Não dê atenção para aquele terrorista. Lá no livro até fala isso. Não dê atenção para esse terrorista. Né? E não quer dizer que não seja uma das ferramentas, a gente pode sim trabalhar com isso, mas a gente tem que saber e conhecer a birra dos nossos filhos. Me fala um pouquinho, Amélia, como que é a birra do Ian? O que é um comportamento de birra? O que você vê ele fazendo quando ele está com a birra? Então, o Ian completou 5 anos agora, né? Então, no começo, a birra ainda era aquela com a outra parte do cérebro, né? Que era aquela birra, assim, sem controle dele mesmo. Ele descontrolava bastante, chorava muito. Assim, Hum, se jogar essas coisas não chegou, mas assim, dava uma raiva. A gente controle. estressa, a gente fica chateado, né? Mas assim, ele tinha. Era um descontrole, realmente. Chorava e ficava muito bravo, muito agitado. E aí a Uhum, minha reação era sempre brigar. Eu brigava, eu não deixava pra lá, eu brigava. Depois eu tá. tentei deixar pra lá, não funcionou. Isso. Então, vou lá caminhando com a Amélia, o pensamento que a gente vai evoluindo. Então, assim, essa primeira birra que ela falou, que o Ian tinha, né, ele acabou de completar 5 anos, é frequente nas crianças até os 3 anos, né, que é a birra que a gente fala do cérebro direito, né, do andar de baixo, que é o reativo. Né? A Rebeca é assim, para vocês que têm acompanhado, eu falo que você tem as fotos dela lindas e maravilhosas, porque eu não filmei o momento de birra dela ainda. Mas que a gente fala que esse descontrole, às vezes grita, fecha o braço, joga alguma coisa no chão, ou se joga no chão. E a gente observa, o que eu falo, né? A gente tem que observar que nesse momento, nesse tipo de birra, o seu filho não está trabalhando com o cérebro que está pensando e pode te ouvir, né? Que aquilo que a Amélia falou. Gritava, gritava, brigava, falava um monte de coisa, você não pode fazer isso, né? Quantas coisas que a gente fala para os nossos filhos, né? Isso é feio, você está no meio de um monte de gente, né? Mas realmente esse tipo de birra, desse descontrole, principalmente com crianças muito pequenas, vai acontecer, eles estão acionando uma parte do cérebro que só está reagindo. É como a gente, no momento que a gente sente medo ou um estresse muito grande, a gente só reage. Então, eles não vão nos ouvir. Não é nesse ponto que a gente vai fazer um redirecionamento, falar que eles não podem, o que poderia fazer, o que era o certo. Porque eles estão reativos. Então, nessa primeira birra, eu passei alguns conceitos com vocês durante o ano que a gente precisa acolher. Né? Esse é o tipo de birra que a gente tem que pegar junto. Não sei como que você fez, Amélia. Eu. Então, eu Pode falar. comecei nisso, de tentar trazer ele mais próximo de mim, perguntar por que que ele estava fazendo aquele tipo de coisa, o que que ele queria, que eu não gostava, que ele ia ser assim, tentando ter paciência. Isso. Eu falo que assim, é um conceito, né? Cérebro direito com cérebro direito. Que é emoção com emoção. Então, a gente abaixa o tom de voz, a gente acolhe, se conecta com ele. Nesse momento, não é o momento da gente enfurecer os nossos filhos, né? E se você é mãe e está ouvindo essa live agora, imagina você, no momento que você está com raiva, uma discussão com o esposo. E ele começa a atacar alguma coisa e começa a falar que você está errado também, que você não era para fazer isso.
normalmente a gente fica mais reativo. E aí a gente não está pronto para se conectar, né? E a outra pessoa também reage. A criança reage e a gente reage. E aí a gente perde o controle. Às vezes a gente chega a bater porque a gente não está mesmo, a gente só quer que aquilo pare, né? Acho que a birra gera isso na gente, né? O que que eu faço para essa criança ficar quieta, parar, né? E é isso. Mas quando a gente vai para essa reação, a gente faz o inverso, como a Amélia falou lá no começo. Eu achei que ia melhorar e piorou, né? Ele fica mais reativo, eles ficam com mais raiva da gente, eles brigam mais e eles vão nesse ciclo de reatividade. Então, esse é o momento de conectar. Eu faço assim em casa com a Rebeca, né? Eu tenho que pegar ela no colo, eu tenho que conter, né? Eu falo assim que ela tem que se sentir acolhida mesmo. Então, a gente leva para um outro canto, né? Até eu falo para ela, respira, né? Como a Amélia falou, a gente fala assim, eu não gostei desse comportamento seu. Não tem nada a ver da gente falar que a gente não gostou dos nossos filhos, né? Mas a gente pode pontuar que esse comportamento não foi o adequado, mas depois que ele melhorou. Entender por que que veio a birra tem, às vezes a gente pode prevenir. Crianças pequenas, o sono, não sei como que é a minha, às vezes sono, fome. No sono era a parte mais difícil, até a gente entender que era por causa do sono. Era muita birra. Uhum. E é isso mesmo, né? Até criança pequena, eu estava atendendo um paciente hoje de 10 anos, e ele consegue identificar que quando ele está com sono, ele fica mais estressado. Então, eu falei, mesmo que você estiver num lugar diferente, você já sabe disso, você precisa achar um lugar para descansar, para dormir. Mas a criança pequena, ela não vai ter isso, mamãe, estou com sono. Não, vem a birra, vem o estresse. Então, qualquer comando que você dá nesse momento para sua criança não vai ser atendido. Isso não quer dizer que você deixou o comportamento inadequado acontecer, tá? Porque às vezes a gente liga assim, ai Maria, mas se eu dar atenção para ele nesse momento, eu vou estar reforçando o comportamento inadequado. Não é. Você só está agindo sabiamente, né? Se conectando com seu filho naquele momento para que ele possa depois agir, né? E como que você faz agora? Como que é o seu dia a dia com ele, Amélia? Agora tá um pouco mais tranquilo, assim, né? Mas na hora do sono, ainda às vezes acontece. Esse não quer tomar banho, e briga pra tomar banho, e chora. E é um desespero como se ele fosse neném de novo. Ele fica Sim. muito irritado com o sono, muito. E aí, então, você já sabe que a sua reação nesse momento é entender, é sono. Não é um comportamento inadequado, que é se a gente não tem que se enfurecer com os nossos filhos nesse momento. Ou que você pode, né, assim, às vezes já prevenir. O banho vem antes desse último estágio de sono, né? Ou comer também, né? Tem algumas coisas que você vai podendo colocar no lugar para que ele não fique nesse estresse total, porque é sono. Até ele reconhecendo que é sono. Teve a Daniele colocou aqui, ó. Sono, fome, até nós adultos ficamos, imaginamos ele. E é isso. Só que nesse momento, eu não sei se vocês passam por isso, a Amélia vai poder falar, que está aqui comigo. Parece que a gente esquece, né? Se com a gente tem esse sentimento, por que que na hora que a gente vai intervir com o nosso filho, eles deveriam já saber disso? Em casa, eu acho um pouco mais fácil da gente lidar com isso tudo, porque não tem outras pessoas te julgando. Fora que é complicado, porque as pessoas ficam, ai, tá mimando. Ah, você tem que tratar mais sério, você tem que brigar, você tem que bater. Então você fica cheio de opiniões de fora, né? Então você se sente pressionado que a criança funcione daquele jeito. E é um Uhum. pouco complicado, mas eu passei a não ligar também, mas não, eu não me importo muito. Não tenho tanta E paciência quanto minha mãe tinha, mas eu tenho uma com paciência. tudo que você tem ouvido, você acha que você se sente mais segura a passar por esse momento, mesmo que seja em público? Ah, sim, bem mais tranquilo. A gente já voltou a frequentar a igreja, né? E aí a missa. Assim, tá Sim. com a idade maior, já se comporta melhor, mas assim, se ficar falando, tá, alguma coisa, eu já falo, não, fica quieto, tal, você tem que tal, né? Já converso assim com ele já entende melhor.
E eu também não ligo, não. Os outros ficam olhando. Todo mundo já passou por essa fase. É isso que E eu penso. Todo todo mundo vai passar também. E eu acho que isso é um ponto importante, né, Amélia, do conhecimento, trazer essa segurança para a gente. A gente sabe que a gente está atuando da forma correta, né? O conectar-se não tem nada a ver com mimar. Não quer dizer que a gente liberou os nossos filhos a fazer coisa errada, não quer dizer que eles podem jogar coisa no chão, não quer dizer que as coisas não vão acontecer, né? É só que a gente precisa se conectar com eles, porque eles não estão pensando, né? E depois passar para o passo para redirecionar. Aí sim a gente vai colocar as consequências, aí sim a gente vai falar que eles precisam reparar se quebrou alguma coisa, se jogou, né? Mas eu acho que essa segurança, enquanto mãe, é muito bom, é muito válido, porque vai ter os olhares sempre. Os nossos filhos, a gente está falando de birra, aí depois vai estar falando de outras coisas. Os nossos filhos vão crescer e sempre vai ter esse olhar com outras pessoas, com outros ensinamentos que elas tiveram, É né? Com verdade. outras vivências. Pode Eu falar. tenho várias amigas com criança também, né? E assim, nessa parte de bagunça, essas coisas, eu não me importo, porque assim, criança tem que brincar. Então, assim, tem gente que fica numa preocupação, porque tem gente que é mais chato, assim, mais sistemático, vamos falar assim, né? E já eu acho, Sim. assim, é ruim ter muita bagunça. Depois a gente acaba se sobrecarregando às vezes, mas eu prefiro que deixar que brinca, que corre, depois arruma. Porque senão fica aquela coisa chata que criança só pode ficar sentada, quietinha ali. Não fica, não fica. Física, isso faz parte do desenvolvimento. Eu falei assim, ó, a birra, ela faz parte do desenvolvimento de toda criança. Não que a gente não precise intervir, é isso que a gente está falando hoje. Mas tem uma intervenção também que te traz mais resultados. A gente pratica isso, eu faço isso em casa. Todas as vezes que eu gritava com a Rebeca de volta, ficava brava com ela, eu criava um ciclo dela de brigar comigo, de gritar, né? Então, assim, quando a gente passou, principalmente na quarentena agora, né? Que eu falei totalmente, o pai de Mudou um tudo. passou a ver assim, ó, preciso tirar ela não tá pensando, eu preciso fazer ela voltar em si, né? Para que depois eu redirecione o comportamento. Com certeza melhorou, mas também não quer dizer, gente, que é em todos os casos. Tem um outro caso que a Amélia falou que agora provavelmente vai ser o comportamento do Ian, que ele já está mais consciente. Ele já faz com mais consciência aquele Tá comportamento. malandro. E aí, Tá pode falar, malandro. ele já pegou, né? Então, assim, aí o que a gente faz? A gente pontua sim naquele momento, né? Que o seu comportamento tem essa consequência. Então, se você agir dessa forma, vai ter essa consequência de uma forma firme, né? E nenhum dos pontos, nenhum das duas ferramentas de se agir na birra, a gente vai ceder. Mas tem uma forma da gente se conectar primeiro e tem outra forma da gente já poder redirecionar o comportamento. Você vai observar no seu filho qual é o tipo de birra que ele está tendo e qual tipo de comportamento inadequado ele pode estar tendo. É só para a gente saber disso, né? Sair dessa live que não existe só uma forma que a gente conheceu com os nossos pais, talvez, né? Deixa lá, não dá atenção. Uma hora ele para, né? Nem Não para. sempre. A maioria das vezes a gente vai deixar ele jogar as coisas no chão, deixa ele quebrar as coisas no supermercado, não, né? Mas o agir firme, o agir com regras e limites, eu falo da disciplina, se você tem me acompanhado, se você não me acompanhou um convite, que eu trago esse termo, né? Que disciplina, ele é orientação. Não tem nada a ver com punição. E às vezes a gente pensa assim, vou disciplinar. E a gente já pensa em punição, que a gente vai bater. Disciplina tem a ver com orientação e é nossa responsabilidade sim com os nossos filhos. Né? Então, se a gente está vendo que ele está para um caminho errado, que ele está fazendo algo inadequado, a gente precisa sim intervir nesse momento. E tem formas de intervir. Né? E que isso não apague igual a Amélia falou, que a gente, nessa intervenção, a gente não apague a essência dos nossos filhos, né? Que é o brincar,
né? Que é isso, né? Que eu ensino muito os meus filhos, né, a guardar os brinquedos, mas eles também podem brincar, gente. E na hora do brincar, vai ter bagunça. Eu não sei sua casa, como que é, né? Nem sempre funciona o guardar, não, sabe? Às vezes você vai deitar, tem carrinho embaixo do travesseiro. É complicado, mas tem dia que funciona, conversar e arrumar tudo. Tem dia que não. Vai muito do Sim, dia. tá. Mas assim, é essa prática. Escreve aí, mães que estão acompanhando a gente. Como que é a casa de vocês no dia a dia? Né? Eu acho que a gente não precisa ficar com medo da bagunça. Acho que toda mãe, eu falo que às vezes a gente é, fica nisso, né? Que precisa organizar, que precisa estar tudo organizado, porque se chegar alguém, o que vai falar, né? Mas o que vai falar? Tem uma criança de 5 anos nessa casa. A minha casa tem 2 crianças. Teve alguém que colocou ali que tinha um quarto que só podia brincar lá. Essa é uma ideia boa. Só que eles gostam de brincar nos lugares que a gente tá. Se a gente tá na sala, eles querem ficar com o carrinho na sala. Se a gente tá na cozinha, eles querem estar na cozinha. Então aí é E é complicado. né? Essa é a conexão. A gente às vezes trabalha fora, eu trabalho fora. Então, assim, no momento que eu estou em casa e tenho que fazer almoço, eu vou colocar a Rebeca, que ela ganhou uma cozinha, para fazer almoço do meu lado dentro de casa. Você pode utilizar o quarto, sim, que é um espaço um pouco mais controlado, e você vai ensinando para o seu filho, sim, essa organização, mas saiba que eles querem a gente perto e eles querem brincar com a gente, Quer que a né? gente faça também, né? Tudo. Né? Então, assim, a gente manter esse equilíbrio, né? Teve uma mãe que colocou assim, a minha mãe era muito rígida, só o olhar dela já sabia que algo estava errado. E assim, ó, a gente se comunica com o olhar. Meu filho sabe quando eu também sou bravo, pelo meu olhar. Isso é uma boa coisa. Mas a rigidez demais faz com que a gente se afaste dos nossos filhos. Eu não sei como que você se sentia com a sua mãe, né? Mas assim, é mais uma coisa de medo do que estar conectados com eles. Eu falo que eu não quero levar para gerações futuras um ciclo de medo, um ciclo de que eu não posso falar no meio dos adultos. Eu falo que a gente ensina as nossas crianças a não falar com a gente, aí quando eles crescem, a gente quer que eles falestrem. Nossa, eles sejam ótimos comunicadores. Só que a gente colocou uma regra para eles que quando criança eles não podiam falar, né? Verdade. Então, são esses detalhes, né? Mas assim, Amélia, a gente falou bastante coisa, né? Mas assim, o que você sente hoje, de assim, com esses conceitos que você aprendeu? Como que você se sente dessa diferença das birras? Bom, é igual assim, como eu falei, de antes era um pouco mais difícil, realmente eu descontrolava muito mais, eu estava realmente muito mais estressada também. Eu consegui ter um pouquinho mais de controle. Tem dia que um, dois, três ainda funciona. É Que bom, necessário. ele funcionar. Funciona. Mas assim, a maioria das vezes ele fica, não, tá, não sei o que, começa a querer fazer birra e ele fala, tá bom. Ou senão ele faz af e vai fazer. Então, assim, tá até funcionando. E, Principalmente quando tem rotina, eu percebo assim que diminui bastante as birras, principalmente na hora do sono, né? Daquele estresse ali que rola no fim da noite. É bem mais tranquilo. isso. Eu falei, né? A prevenção tem como prevenir algumas birras, né? A gente vai sair com as crianças, prepara um lanchinho, né? Tem algumas coisas, tem uma água, tem algumas coisas à mão, porque senão a gente quer sair com eles, passar 4 horas fora e quer que a criança esteja muito bela, fazendo algo que é interessante para a gente, não é para eles. A gente não leva um brinquedo, não leva um caderno, não leva um lanche e quer que eles estejam bem, né? Então, assim, já é prevenir que já é visível que vai existir um comportamento inadequado, né? Está com sono. Então, assim, programar uma rotina, você vai saber que você fez tudo o que ele tinha que fazer antes desse período da noite, que o período da noite é mais tranquilo. Não vai guardar carrinho no período da noite, porque ele não vai, Amélia, guardar.
né? Não vai. Então, assim, o período do carrinho é antes, vai pegando um livro para ser o período da noite, ou outras coisas, né, que já estejam Calma. mais organizadas, mais calmas. Então, tudo isso faz parte do conhecer o comportamento dos nossos filhos e também o nosso comportamento. Né? Deixa eu ver o que eles escreveram aqui. A Daniela colocou: eu acredito que essa criação é cultura. Sabe a nós quebrar um pouco desse ciclo de violência. Bom, eu penso assim, igual você falou, não é ser permissivo, mas criar uma conexão legal com nossos filhos. E é isso, né, Dani? A gente não pode também pecar pela falta. Que às vezes, por a gente ter sido criado numa família muito autoritária, agora a gente parte por deixar tudo. Né? Você permissivo. E isso também cria-se crianças com dificuldades. Porque elas nem sabem fazer com autonomia, elas sempre acham que outra pessoa vai fazer por elas e que todo mundo vai organizar a vida delas. Né? Também não é isso. Mas se Mas, conectar com os filhos. Pode falar. não, eu ia te fazer outra pergunta, pode terminar. Tá, mas se conectar com os filhos não tem nada a ver com mimar ou ceder. Né? É você saber o que o seu filho precisa naquele momento. Ele não está pensando. Igual você, se você estiver numa briga, você não está pensando. Não adianta a pessoa vir e discorrer tudo que aconteceu o ano passado, em 2020, você fez isso, isso, isso. Você não está, né, naquela briga, né? E assim, você só vai ter, depois que você se acalma, que você tem um momento de pensar no seu comportamento. Pode falar, né? Eu ia te falar assim, em relação à birra, tem também muito uma parte da personalidade da criança. É, Sim. tem crianças que são mais fáceis de você lidar ali, mesmo com fome, com sono, que, né? E já tem outras que já dá um pouco mais, tem uma personalidade um pouquinho mais assim, agitada, mais forte, assim. Que dica E que você dá tem, para essas mães? tá, eu vou, vamos lá, é um tema. Como E não, eu falo, como quem não tem mais, podar, né, a personalidade? quem tem mais que um filho aqui, pode colocar aqui para mim, quem tem mais de um filho, para me falar. Quem tem mais de um filho, acho que a gente consegue ver muito marcadamente que os nossos filhos são diferentes. E eles trazem, né, uma carga de personalidade, que a gente vai falar algumas características inatas, que desde pequenininha a gente já vai vendo essa diferença. Uma das coisas que eu mudei também, né, quando a gente começa a entender um pouquinho melhor, que é aquilo que a gente falava, assim, nossas mães, vou tratar todo mundo igual. 5, 6 filhos, todo mundo igual, todo mundo do mesmo jeito, vai dar certo, porque dá certo com um, dá certo com o outro. Não, não estou dizendo que você vai ceder para um e vai dar para outro, nada disso. Mas os nossos filhos têm características diferentes, sim. A birra com o Benjamin, né, se vocês me conhecem, a birra com a Rebeca é totalmente diferente. Ela se descontrola muito mais, então eu tenho que ter uma conexão com ela sempre primeiro, depois me direcionar. O Benjamin, quando era pequenininho, não tinha. Né? Eu já conseguia já logo fazer, né, ele conseguir pensar no próprio comportamento. Mas isso é um ponto muito positivo, né? Que a gente precisa entender sim a personalidade dos nossos filhos. Uns são tímidos, outros são extrovertidos, né? Os outros conseguem uma regulação mais fácil, outros não. Mas todos têm capacidade de aprender, né? A gente sabendo isso, igual a Amélia falou, eu não quero podar, né, a característica do meu filho. Né? Vamos fazer tudo robozinho, é filho da Maria, tudo assim. Como que é o nome Tudo da sua psicólogo. mãe? Como que é É o nome da sua mãe? Edileuza. Edileu. Os filhos das Edileuza, tudo assim, é tudo desse jeito. E não Minha é, mãe é né? um poço de calmaria. Minha mãe nunca precisou me bater. Meu Deus, tudo diferente. Nem eu, eu e o meu irmão nunca apanhou da minha mãe. Olha lá. E nem por isso, Então, Amélia, que bom seu exemplo. E nem por isso você deixou, você foi uma pessoa ruim, você burlou as regras, você virou sei lá o quê, porque sua mãe não te bateu. o Jefferson riu de mim no outro dia, que falou Ah, assim: você não tem aquele medo de se entrar com o pé sujo dentro de casa? Não. Minha mãe nunca falou nada, minha mãe nunca se importou assim. A gente
saía, chegava da rua, ela, vá pro banheiro tomar banho e tal, não sei o quê. Mas assim, tudo muito tranquilo, nunca brigou, não. Eu não tive esse Olha, trauma. Quem fazia que isso bom era eu. Ninguém passa. morar em sítio, eu não tenho isso de entrar com o pé sujo, né? Pé sujo de qualquer jeito. Mas, Não mas tinha. então, assim, é um reconhecimento que a birra tem o comportamento dos nossos filhos, mas tem a nossa reação. Então, quando eu falo nas lives e trago esses conteúdos, é para que a gente pense nisso, né? Que quando a gente fala de filhos, a gente fala da gente. E quantas coisas, igual você falou, eu consegui me controlar melhor e eu vi essa diferença no Ian, né? Dele conseguir se regular. A gente está tentando ensinar com a birra autorregulação, que a criança passe pela frustração, sinta, mas não se descontrole. Aí a gente passa pela frustração e se descontrola. O que a gente, né? O não gera uma frustração na gente, a gente se descontrola. Só que a gente está querendo ensinar controle, né? A autorregulação dos sentimentos. Então, assim, é incoerente, né? Então, que a gente não quer dizer, ó, eu sempre honro muito os meus pais, né? Não quer dizer que eles estão certos ou estão errados, sabe? Você ficar fazendo julgamento. É o que eles aprenderam naquele período. Mas se hoje a gente tem ensinamentos diferentes, conhecimentos diferentes, a gente foi criado diferente também por eles do que eles foram criados pelos pais deles, a gente tem todas as ferramentas possíveis de sim, a partir de agora, criar um ciclo novo. Esse é nosso dever, né? Eu falo assim, nada mais do que Deixar possível, crianças que vão ser adultos melhores, né? E assim vai. né? Porque Pais igual e você, mães, talvez. a sua mãe sempre foi muito calma, né? Então que você reflita nela isso e que você possa trazer um pouco dessas características, são as guardadinhas, né? De agir um pouco mais tranquilamente. Igual você falou, não, tá brincando, tá desorganizado, mas tá brincando. Tá entrando com o pé sujo, tudo bem, eu vou ensinar para os meus filhos que eles precisam lavar os pés, sim. Mas naquele momento que eles estão entrando, o que eu vou fazer? Eu vou levar no colo, vou. Sei lá o que eu vou fazer. Vou fazer o menino voar para não entrar com o pé sujo, né? E é mais difícil, né? A gente lutar contra isso, de saber assim, não é ceder, é a gente saber que tem formas diferentes da gente agir naquele momento, que conecta a gente com os nossos filhos e que realmente a gente consegue ensinar para eles o que é preciso. Acho que é isso que fica. A gente não deixar o nosso propósito, eu falo de pais com propósito, a gente não deixar de perder o nosso propósito lá no final. Eu não quero ensinar para o meu filho isso. Se eu quero ensinar para o meu filho autorregulação dos sentimentos, eu preciso conseguir me regular, né? Fazer o esforço, não se sinta culpado se não aconteceu num dia, né? Mas fazer o esforço de que cada dia mais também a gente ensine isso, a gente ensina modelando, né? Eles olham o nosso comportamento, os neurônios deles conectam com o nosso e estão vendo isso. Eu falo alto, né, gente? Não sei se vocês já perceberam, mas o meu filho fala alto. Não tem, né? Porque assim, é o que ele se conectou, né? É o que os neurônios dele estão conectados, né? Então, se eu quero que meu filho fale mais baixo, eu preciso falar mais baixo, né? Eu preciso, sim, sempre estar me observando para isso, né? A Ana colocou aqui, ó, exatamente, com a cabeça quente, não há ser humano que consiga refletir sobre o próprio comportamento. Sempre vamos achar que o problema é do outro, sempre. E aí o nosso filho também vai passar por isso. Porque quando a gente fala assim, vai lá pensar, que também não é uma prática muito boa, principalmente para os pequenos, eles vão pensar no quê? Eles só vão pensar se minha mãe é ruim, tô com raiva, ela É fez isso chata. comigo, ela fez isso comigo. É só isso, gente. Eles não estão refletindo sobre o próprio comportamento, porque eles não têm essa capacidade, tá? Isso somos nós que vamos falando por perguntas, filho. Você viu? Você viu o que aconteceu? Né? O que você estava sentindo? O que você queria? Principalmente acontece as birras com os pequenininhos, porque a comunicação deles não é boa ainda, né? Então, eles não conseguem falar, mãe, eu quero isso, não quero isso. Né? Mãe, eu estou sentindo isso. Mãe, eu estou com sono. Mãe, me deixa dormir, eu só estou com sono. Né? Como a comunicação deles não é muito boa,
acontece mais os momentos de birra, porque eles estão tentando se comunicar de alguma forma e a gente não está entendendo, né? Mas cabeça quente, todos aqui, gente, sabe? E é isso que acontece com seu filho, né? No momento da birra, é isso que acontece. Cortisol é disparado pelos neurônios, porque ele tá, é como se fosse um curto-circuito ali na cabecinha deles. Então, tá gerando uma situação muito ruim. E não é a gente falando para ele que ele tá em público, que ele tá lá no As pessoas médico. estão E o olhando. que você tá fazendo? Que isso vai mudar? Não vai mudar. Né? Então, assim, é exatamente sabendo por que que ele ficou com essa birra lá no médico. Ele foi no mercado, você fez os combinados antes, né? Filho, eu tô indo para comprar tal coisa, a gente não vai pegar o chocolate hoje, a gente não vai pegar o carrinho hoje, né? Aí você pode cobrar lá para ele. Você se lembra? A gente conversou. Já foi o nosso combinado. Você aceitou ir sabendo desse combinado, né? E aí você pode ser firme sim, né? Porque você já fez um combinado, ele já sabe o que está acontecendo. Você vai se conectar, mas você não vai dar o carrinho. O problema, o que acontece, é quando eles começam a gritar, pular, espernear, e aí a gente dá o carrinho. Não sei se já aconteceu com você, Amélia, de ceder em algum momento, se você se Assim, lembra. supermercado, essas coisas assim, não, mas eu brigo. Mesmo estando no supermercado, eu falo, não te trago mais. Você não está se comportando bem. De levar, não, mas Não está se comportando bem, você não vai mais. Eu já falo assim, já aí para ele cortar cede. logo. Mas o que pode acontecer é isso, que às vezes no momento, igual a Amélia falou, às vezes é mais difícil a gente se controlar no momento que a birra acontece no momento público. E aí, nesse momento público, a nossa. Você lembra que eu falei que causa tanta reação na gente que a gente só quer que cesse esse comportamento. Mas cessar o comportamento de imediato, cedendo, nunca pode ser feito. Realmente, nunca pode ser feito. Você pode abraçar ele, você pode pegar ele, você pode levar ele para conversar em outro lugar, mas não ceda esse terrorista, eu brinco. Não ceda, porque aí sim você está ensinando para ele que aquele comportamento teve algo de positivo. Aí sim é um reforço. Aí, próxima vez que ele for no mercado, ele vai gritar mais, porque ele quer outro carrinho. Vai querer mais coisa. Ele vai querer outro chocolate, um outro carrinho, e cada dia vai ficando mais. Aí ele sabe também, um outro ponto importante da gente pontuar, é que essa conversa não é só para nós mães, que a maioria das vezes nos acompanha aqui. É para toda a família. Né? Quanto mais a gente consiga colocar, a avó cuida, a avó tem que saber disso. A tia cuida, a tia tem que saber disso. O pai cuida, o pai tem que saber disso. Porque senão a mãe fica chata, né? A mãe é a mãe chata, nós já temos o nosso título, né? E aí a criança passa assim, não, com meu pai eu choro e eu ganho. Então, com meu pai eu sei que eu consigo. Né? Com a minha mãe, não, mas eu sei que com meu pai eu consigo. Então, da gente manter também os nossos comportamentos, quando a gente vai ensinar para os nossos filhos, eu sempre coloco um ponto assim: você é consistente, né? Você mantém esse comportamento com seu filho em todas as situações, mesmo se você está bravo ou não, mesmo se você está feliz hoje ou não, o pai, o tio. Então, isso faz também muita diferença no dia a dia dos filhos, né? E o que que você vê, assim, Amélia, com o Ian, para a gente ir encerrando, assim, que você já conseguiu observar que ele mudou de acordo com a sua mudança, assim? Ele chora bem menos, ele faz bem menos birra, assim. Ele é um pouco chorão ainda, mas ele é um pouco sentimental também, igual a mim. Não posso reclamar, né? Eu sou chorona também. Mas assim, os comportamentos de estar mais de ira mesmo, ele muitas vezes ele ficava muito irado. Aí Hum. pessoas de fora falam, não, ele não é assim, não, é tranquilo. Depende do momento. Tudo depende. Eu vou E filmar, eu realmente, falo assim, vou filmar minha filha, que você só vê um ladinho bom.
realmente acalma mesmo. Você vê que a criança parece que dorme melhor, tudo melhor, dá um ciclo assim todo, né? Não é uma coisa só que melhora, melhora realmente tudo. Dorme melhor. Antes, quando tinha as brigas, das birras e tudo, ele tinha Sim. aquele que chamam terror noturno. É, Uhum. Ele passava a noite acorda. inteira chorando, brigando comigo. Ele reclamava, para, mãe! Ele brigava dormindo. E parou. Ele quase não tem mais. Só o dia que brinca demais com os amiguinhos, com os primos, que volta. Caso Olha que contrário, legal. ele não tem mais. Você vê, porque é assim, ó, o que a gente falou, a integração do cérebro da criança, de fazer todas as suas funções acontecer, é que vai fazer ele dormir também integrado, né? Não tem partes lá brigando, né? Os sentimentos dele se desorganizando e ele não sabendo onde colocar esses sentimentos. Olha que interessante, né? De ver na E o que prática. ele não falava, o que ele não falava na hora da briga, ele falava depois, mas eu só tava brincando, mas não fui eu, sabe assim? Ele falava dormindo. Olha, então é esse ponto, né, de quando acontecer, porque vai continuar acontecendo até um tempo, de você poder colocar ele para se expressar, poder falar, igual você falou, é chorona, né? Isso é algo muito bom, gente, porque assim, a gente está se expressando de alguma forma, mas é ensinar que o choro foi uma comunicação que a gente não falou. Então, assim, de ensinar para ele, você pode chorar, mas você também pode se comunicar de outra forma, porque aí eu vou saber, né, o que que aconteceu, o que que você gostou, o que que você não gostou. E não quer dizer, gente, que nossos filhos, ele não gostou daquilo, então tá tudo certo. Não é isso. Mas quando ele fala não gostou, a gente vai vendo, mas você não gostou do quê? O que foi que o outro falou? O que foi que eu falei? O que você queria? Você podia ter aquele brinquedo naquela hora, o brinquedo era do outro amigo. Você comunicou com ele que você podia compartilhar com ele naquele momento, né? Porque não quer dizer que está certo o pensamento dele. Mas quando eles falam, a gente consegue fazer essa conexão, né? Que eu falei, cérebro direito, cérebro esquerdo. De organizar o pensamento, o que que aconteceu realmente, por que que eu senti aquilo, né? E aí ele se expressando. Isso não vai cessar, às vezes, o comportamento inadequado naquele momento, mas vai trazer ganhos para eles no futuro muito maiores, né? Deles poderem ter relacionamentos e conseguir falar. Quantos de nós temos problemas nos relacionamentos porque a gente não consegue expressar o que a gente sentiu, porque o outro vai ficar com raiva, né? Eles não falam. Não falo com a minha mãe porque a minha mãe ficou brava, né? E a gente tem que ensinar eles a... Por isso que a nossa primeira reação, se a gente sempre fica bravo, nossa primeira reação, eles nunca falam, né? É Então, a verdade. gente também tem que se autocontrolar naquele momento, assim, mesmo que seja errado, eu prefiro que meu filho fale do que ele minta, do que ele esconda, ou do que ele vai pedir indicação para outra pessoa sobre outro assunto, né? Então, que a gente tenha essa conexão primeiro, porque somos nós que vamos orientar. E eu sempre falo para o filho, não quer dizer que está certo, mas eu também reforço ele ter me falado. Que bom que você falou. Mesmo que eu falo assim para ele, mesmo que a mamãe fique brava, você pode contar. Mesmo que você ache que a mamãe vai ficar brava, você pode contar sim, porque sempre é para mim que você pode contar, né? E eu acho que esses são os pontos que a gente vai se tocando, né, se conectando melhor com eles, sabendo que o cérebro deles, principalmente os pequenininhos, mãe, se vocês é mãe de pequenininhos aqui estão me ouvindo, né, a gente precisa se conectar com eles no começo, principalmente na birra. Vai ser uma birra até mais descontrolada, porque eles estão só reagindo. Não gostou, me frustrei e agora eu vou me jogar no chão, vou gritar, não consegui. Ele não consegue pensar nesse momento com o cérebro que é responsável dele entender o comportamento, dele saber esperar, né, dele saber qual é o sentimento. Isso está em aprendizado. O cérebro ele vai sendo construído e ele vai ter a sua completude lá por mais de 20 anos, gente. Então, assim, muitas coisas que a gente cobra, né? Algo que o desenvolvimento do nosso filho, não, eles não estão com essa capacidade, né? É como alguém cobrar algo da gente. A gente entrou no serviço no primeiro dia, já quer que a gente saiba tudo. Não tem como a gente saber tudo no primeiro dia, né? Vai ser muita prática, né?
Ó, a Daniela colocou aqui que ela tem um casal, uma de 7 e um de 4 anos. Lindo. Ó, não tem o mesmo temperamento que indicar os humanos. Ai, eu não fui rodando, agora tem. Ah, colocou aqui, ó, vou até perguntar para minha mãe se eu fazia muita birra quando era criança. Leriski, não sei como que é a pronúncia ali, né? E acho que é bom também a gente sempre perguntar para os nossos pais como a gente foi quando criança, igual a Amélia falou, né? De saber da mãe dela, de saber como você foi. Isso é uma outra parte que é o autoconhecimento de pais. A gente vai trazer uma live só para falar um pouquinho disso. Mas obrigada, viu, Amélia? Não sei se você quer trazer mais alguma coisa que você lembra sobre birra, que fez alguma diferença para você, que ficou marcado na sua cabeça. Ah, eu acho assim que trouxe um pouquinho mais também assim de realmente vai afastando a gente só nas brigas, né, castigo, etc, vai afastando um pouco. Trouxe realmente um pouco mais de, vamos falar, amorosidade mesmo, assim, tipo, ele tem mais confiança, mas ele ficou mais amoroso, porque ele era um pouquinho bruto, assim, sabe? Ele tá um pouquinho mais tranquilo. É, realmente, essa de abraçar, de dar beijo, de falar que ama, assim, por mais que a gente fazia, ele já tinha aquela que tudo era briga, né? Então, Isso. principalmente, mas Mas assim, a primeira reação sempre é a cara brava. E a reação do nosso filho sempre vai ser uma cara brava. é verdade. Mas bem É, mais tranquilo, assim. Bom, eu já vi da live ali um monte, conhece o Ian. Não é assim santinho, né? Mas ele é uma criança que brinca bastante e eu ensino ele a conversar com os amigos, não ficar nas brigas por causa dos brinquedos, que é onde tem sim, muita birra também, a partilhar, que ele pode emprestar, que o amiguinho pode emprestar, e se não quiser, ele também tem que entender. Eu tô tentando, estamos isso, indo. né? Eu brinco com as crianças que assim, ó, você empresta, mas o brinquedo volta, é seu, né? E de trabalhando eles com isso, né? Porque a gente está no mundo. E eu falei, né? Nosso cérebro é social, então nós estamos em contato a todo momento. Então a gente precisa criar também isso, né? É difícil para criança pequena, porque o mundo é dela. Você é minha, né? A mãe nós somos deles e tudo é deles. Mas eles vão aprendendo, gente. E se esse é o convite para vocês, eu vou encerrar a live. E acho que de tudo que a gente viu, agradecimento, Amélia, né? E assim, de saber isso, a gente vai se esforçando e vai vendo as diferenças em nós e nos nossos filhos. Né? A nossa autorregulação no momento da birra, a gente também se controlar, esse autocontrole nosso, vai trazer muitos benefícios para a nossa família e para os nossos filhos também. Né? Você colocou Seleriski, acho que é assim que se pronuncia. Linhesque. Ah, Linhesc, desculpa. Mas gratidão por todos que estiveram aqui nessa live, que passaram um pouquinho, né? Compartilhe com outros pais, com outras mães, de saber que sim, esses conceitos pode colocar no nosso dia a dia e vai fazendo diferença. E as diferenças vão ser lá na frente, né? A gente consegue ver aqui logo, mas é de saber que a gente está criando filhos emocionalmente saudáveis, né? E eles sentem sim, que eles sabem falar sim, mas que eles também sabem conviver, tá? Obrigada, Amélia. Obrigada a você, Maria. Tempinho aí. Tá, gente? Obrigada a todo mundo. Beijo, gente. Até semana que vem. A gente tem outra mãe convidada aí do Mato Grosso, né? Nas convidadas Opa! que tá também com a gente na semana que vem. Só me acompanha aí, tá? Beijo, pessoal. Obrigada, Amélia. Tchau. Tchau.